Bom dia. Terceira João, capítulo único, versículo 1. Terceira carta de João, capítulo único, versículo 1. Aqui ele começa dizendo assim, João começa dizendo: "O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade." Como nós já falamos, apesar de ele ser um apóstolo, e Jesus o qualificou, o nomeou de apóstolo, esse ele ficava como presbítero, porque as pessoas acham que presbítero é uma posição, cargo inferior ao pastor, mas não. Presbítero, bispo, pastor, tudo isso não passam de supervisores de igreja. É o que a Bíblia nos mostra. Então ele está dizendo, ele se identificando como presbítero, está falando ao Gaio, né, ao amado Gaio, a quem ele ama, por causa da verdade, por causa de Cristo. Versículo 2, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Assim como sua alma é próspera, eu oro também para que Deus abençoe, que você tenha boa saúde e que seja bem-sucedido naquilo que você entender de fazer. Versículo 3, pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que essa, saber que meus filhos estão andando na verdade. Para receber notícias, né? Você está vivendo o Evangelho, praticando a verdade. Não existe alegria maior do que quando você sabe que uma pessoa, o qual você ensinou, pregou o Evangelho, que essa pessoa esteja vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, praticando a verdade. Não tem uma alegria maior do que essa. E da mesma forma, eu tenho uma tristeza enorme quando eu vejo, por exemplo, alguém que eu conheci, que eu preguei o Evangelho, que vivi o Evangelho, que agora está fazendo coisas erradas, não está vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos dá tristeza. Agora, quando saber que, não, fulano aí da sua igreja, ou fulano, seu amigo, sua amiga, ou seu irmão lá, faz um homem muito sério, uma mulher muito séria, fiel ao Senhor. Isso nos dá alegria. Versículo 5, ele diz assim, amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunha a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus. Porquanto foi por causa do nome, ou seja, do nome de Jesus, que saíram sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores em favor da verdade. Nos alegramos porque os irmãos, ficamos sabendo com os irmãos que saíram do meio daqueles que não eram cristãos, que eram gentios, né? Saiu das pessoas do mundo, e saíram assim como estavam, não levaram nada, não aceitaram dinheiro, não aceitaram nada, e foram procurar viver a verdade. E você os acolheu, você os recebeu, e se você ainda dá condição para eles seguirem em frente, você fará bem por causa do nome de Jesus Cristo. Nós, por causa do nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos propina, não concordamos com corrupção, com desonestidade, com nada disso.
e todas as pessoas que assim também vivem, quando chegam até nós precisando de alguma ajuda, não é a favor, é a nossa obrigação. É a nossa obrigação ajudar, socorrer, apoiar. Tá? Aí ele continua falando aqui no versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha, aquele Diótrefes aí se acha a pessoa mais importante, se coloca na posição do mais importante aí na igreja. Ele não tem andado de acordo com o Evangelho, ele não tem recebido as pessoas, ele não tem socorrido as pessoas. E além do mais, quem procura ajudar, socorrer os irmãos, ele expulsa da igreja. João está falando, quando eu for aí, eu vou conversar com ele. O que é isso que ele está fazendo? Né? Está totalmente contrário à palavra de Deus. Porque, infelizmente, como esse Diótrefes, nós vemos muitas pessoas por aí. Principalmente no culto, né? Hoje nós vemos pessoas indo à igreja, passando necessidade, pedindo socorro, pedindo ajuda. E esses supostos pastores da atualidade se recusam a ajudar. Ah, não, vou fazer uma oração por você e Deus vai abençoar. Não, não é assim que funciona. Se a pessoa está passando por luta, nós vamos ajudar. E isso nos assusta porque são igrejas ricas, igrejas que têm condições, então deveria fazer isso. É mandamento do Senhor. Eu não vou permitir que uma pessoa venha bater a porta da igreja aqui e precisando de ajuda e eu recusar ou permitir que os irmãos recusem ajudar. Nós temos um hábito aqui sempre, todas as pessoas que vêm ter, a única coisa que nós procuramos saber se é uma necessidade real, de fato, verdadeira. Sendo assim, vamos ajudar, vamos socorrer, porque é mandamento do Senhor. Tá? Então, quando você está se recusando a ajudar alguém, de alguma coisa e se diz cristão, crente, você é mentiroso, mentirosa. E a verdade de Cristo não está em ti. Versículo 11. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Não podemos imitar o que as pessoas fazem de errado. De maneira nenhuma. Nós temos que imitar o que é bom. Se eu vivo fazendo maldade, eu não conheço a Cristo, eu nunca o conheci. Nunca conheci. E a verdade dele não está em mim. Por mais que eu vá à igreja, que eu frequente qualquer que seja congregação, eu não conheço Cristo. Eu não conheço a Deus. Por mais que eu ore, que eu jejue, eu não conheço. Nós temos que socorrer, nós temos que ajudar o próximo, assim como nós gostaríamos de ser ajudados. Amar o próximo, como a nós mesmos, é mandamento do Senhor. O bem nós temos que fazer, o mal não. O cristão não faz o mal, faz somente o bem. Versículo 12.
Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele. Inclusive a própria verdade testemunha em seu favor. E nós também testemunhamos e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Já tem o outro, que é o Demétrio. Todo mundo fala muito bem dele, realmente que ele pratica o Evangelho, que ele vive a verdade de Cristo. E, inclusive, o próprio Evangelho testemunha a favor dele. Por que testemunha a favor dele? Porque como ele vive o Evangelho, como ele pratica o Evangelho testemunha. Porque ele está vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Então, isso é motivo de orgulho. Como eu disse anteriormente, quando ficamos sabendo que uma pessoa saiu do nosso meio ou está ainda no nosso meio, dar um bom testemunho, procura viver a palavra de Deus, procura viver o Evangelho do Senhor, nós nos alegramos, nós ficamos felizes. Nós temos que todos agir da mesma maneira. As pessoas têm que dar um bom testemunho a nosso respeito. Saber que nós fazemos, que nós estamos vivendo a palavra de Deus, vivendo o Evangelho de Cristo, que é o que todos devemos fazer. Agora, no versículo 13, ele já diz assim: ainda muito eu gostaria de te dizer, todavia desejo fazer, não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo, os amigos te cumprimentam, salve os amigos daí, pessoa por pessoa. Claro, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu não gostaria de falar isso escrevendo, né? Não gostaria de falar, expor, comentar com vocês por carta, tinta e pena, né? Que naquela época era isso, escrevia assim, né? Era até numa pena e a tinta, uma olhava e escrevia. Não gostaria de fazer dessa maneira. Espero ver você em breve e falar com você pessoalmente tudo que eu tenho para falar. Então, estando na questão pessoalmente. Aí no final ele termina com a saudação cristã, né? Paz, como Jesus assim determinou. E manda aí, salva ali todos os irmãos que estão com ele. Da mesma forma que manda saudações dos irmãos que vivem com ele. O capítulo, a carta, terceira carta de João, é só até aqui, nós concluímos ela. Como disse, é uma carta pequena. E então, amanhã nós iremos, então, deixa eu ver, nós vamos meditar na carta de Judas. Tá? Judas era o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque ele era filho de José e Maria. Por isso, meio-irmão. Porque Jesus era filho de Maria, mas não era filho de José. Então, amanhã nós iremos meditar, né? Hoje nós concluímos aqui a terceira carta de João. Bom, todas as dúvidas esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Tenha um bom dia. Deus abençoe.